Poderoso Deus, e gracioso e bondoso, grande é as tuas misericórdias, Senhor, que não deixa nós sermos consumidos, porque todos os dias do céu, o Senhor olha para dentro de nós e ainda vê faísca de coisas boas. Se não fosse a tua misericórdia, nós já estaríamos consumidos, abatidos e sumidos da terra. Pai querido, obrigado por mais um dia glorioso. Obrigado por este dia de luz, dia de encaminhamento, dia de alegria, dia de renovo, porque todos os dias o Senhor nos dá mais um dia para que nós possamos ter as nossas mentes renovadas, ter a nossa mente trabalhada. Sossegue a sua mente. Não se preocupe com as coisas que irá acontecer perante o dia, porque você não vai dominar. Você consagrou a Cristo, você entregou nas mãos dele, então sossega. Respira fundo e diga comigo: Senhor dos Exércitos, eu tenho um Deus, eu tenho um dono, eu tenho um Pai, eu tenho um Senhor, que és o meu provedor, que és a minha alegria, tu és o meu rochedo, tu és o meu Senhor dos Exércitos. Nas tuas mãos soberana, eu entrego a direção da minha vida, a direção da vida dos meus filhos, dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha família, a direção, Senhor, do meu próprio querer, eu te entrego, porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é melhor e maior do que aquilo que eu possa sonhar, buscar ou acreditar. Sei que as coisas do Senhor são maravilhosas. E me ensina, Pai, a viver, a contemplar as maravilhas de Ti para mim. Hoje é dia 9/5/2026. Espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem pela graça de Deus, pelo amor do Espírito Santo. Tem cuidado da minha pessoa, tem cuidado do meu lar simples, mas cheio da bondade de Deus e da graça. Tem cuidado dos meus filhos e tem cuidado de você também, que é uma joia esculpida pela mão do Senhor. Não acredite quando o diabo usar alguém para falar que você não presta, que você é ruim, que você é fruta podre, que você não deveria ter nascido. Tudo é inveja do inimigo. Você é uma joia. Você é uma obra-prima feita pela mão do Criador. Se torne mais brilhante, se torne mais vencedora, se torne mais alegre e se torne mais linda ao poder de Deus e aos olhos dos invejosos, e deixa Jesus te conduzir, em nome de Jesus, amém? A palavra que Deus colocou no nosso coração se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 em diante. E hoje, irmãos, eu quero falar de um tema bastante corriqueiro, que nós já estávamos estudando. Eu sei, eu não vou aqui fazer a mente de ninguém, porque eu não tenho esse poder. Mas nós iremos falar sobre horóscopo. Isso mesmo, porque ainda tem crente, pessoas que acreditam no horóscopo dia a dia e não acreditam na palavra do Senhor, que foi inspirada pelo Espírito Santo, a Trindade de Jesus. E se você permitir, deixa Deus entrar no teu coração e faz a leitura. A Bíblia diz que o meu povo erra por falta de entendimento. Deus não busca um povo dividido entre horóscopo, entre ocultismo ou entre a palavra. Deus busca um povo que tenha convicção que a palavra de Deus é pura, é verdadeira, é espada de dois gumes, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos regenera, ela nos limpa e ela nos transforma. Se você tiver a convicção
que só Jesus pode mudar o seu cenário, pode mudar o seu caráter, pode mudar a sua situação, você está certo. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas para isso Deus tem que mexer com a sua estrutura, principalmente crendice. Vamos comigo. Deuteronômio, capítulo 18, você pode meditar na sua Bíblia, para não falar que é coisa da minha vida, da minha cabeça ou de mim mesma. Deuteronômio 18, do verso 9 em diante. O tema é adivinhos e feiticeiro. Por que será que tem o nome de ocultismo? Vamos descobrir? Vem conosco. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faças passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhadores, nem prognastidores, nem agoreiro, nem feiticeiros, nem encantadores, nem quem consulte a um espírito de adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor Deus os lançará fora diante de ti. Perfeito será como o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir ouvem os adivinhadores. E os adivinhadores, porém, a ti, ó Senhor teu Deus, não permite coisa alguma, porque eles acham que eles têm o direito de lerem cartas. Me perdoe que eu não estou julgando religiosidade de ninguém, não é o meu feitio. Eu só estou aqui falando o que a palavra nos diz, que Deus abomina toda a prática de ocultismo, toda a prática de bruxaria e toda a praga de espiritismo. Irmãos, uma família que pratica esse tipo de coisa, tem 3 disfunções nessa família. Primeiro, desunião, uma família que coloca a direção da sua vida no ocultismo. Dentro de casa vai ter desunião, espíritos de treva, contendas, vício. Muitas das vezes ocorre prática dentro de casa como alimentos que são consagrados, acusações constantes e separação. Isso mesmo. Pai separa, mãe separa, filho separa, o casamento não dá certo. Por quê? Porque o diabo ele não aceita dividir você com ninguém. Ele não aceita se você consagrou a sua vida aos espíritos chamados de ocultismo, que tem ali os incubos e sucubo. Você nunca vai ter um casamento na luz. Por quê? Porque foi feito na mentira, foi gerado na mentira. Vai chegar um momento que o inimigo ele vai tomar posse da sua vida. Claro, sem o conhecimento e a luz de Cristo. Um tempo atrás eu orei numa pessoa e ela me falou dos seus relacionamentos destrutivos, que não dava certo. Uma inquietação, minha gente, quando essa pessoa olhava para mim na tela do celular. Uma inquietação, porque não é sempre. Mas quando Deus nos dá a direção, você olha no olho da pessoa e vê que ali tem um cabeludo escondido. E eu olhei para a pessoa e digo: ei, tu tem um casamento espiritual. Sua vida sentimental não dá certo com ninguém. Porque você foi consagrado ao ocultismo e os espíritos do oculto, que são as pombagiras, elas te possuem. Aí a pessoa falou, né, que na sua casa havia assim, uma pessoa que fazia isso, que entregava, que quando ela ia orar, via os espíritos no armário.
E o inimigo não satisfeito, ele cria os signos do zodíaco. Isso mesmo, os signos são relacionados às 12 tribos, 12 filhos de Jacó, que significa 12 estrelas ou constelações, que são chamadas luminares para o céu. E os estudiosos desses fenômenos, eles fizeram o mapeamento do céu, das estrelas, com as suas próprias natureza e nascimento, e criaram o calendário dos 12 horóscopos. Sim, missionária, mas eu vejo o meu horóscopo e tem coisa que coincide comigo. É porque o diabo, ele conhece o nosso passado. Ele sabe o nosso passado no escuro, de erro, de pecado, de prostituição, de bebida e etc. E ele vai escrever de acordo com o que ele é, com o que você era, para trazer o dia de hoje. Você nunca vai ver uma pessoa que trabalha no ocultismo, ele relatar o seu presente. Pessoas que irão ganhar na Mega Sena, se vão ou não ficar rico, mas fala aquilo que já passou, que aconteceu com a sua vida. Então você tem que abrir os seus olhos, o seu ouvido e olhar para dentro de você. Se você todos os dias tem o hábito, no lugar de você ler a Bíblia, ler um salmo, cantar um hino de louvor a Deus, você vai ler o seu horóscopo. Olha para as estrelas do céu. Jesus conhecia e conhece todas elas e chama pelo nome. As estrelas é um símbolo universal de luz, esperança, guia e proteção, representando o divino e a busca das constelações que se unem. Cada uma Deus chama pelo nome. Por quê? Porque cada uma tem a sua função de prosseguir, clarear ou se juntar. Aí ambas são chamadas de constelação. Elas são luzes ou luminares do céu. E trazendo aqui para a Terra, quando vê um famoso, ali é uma estrela. Não existe estrela na Terra, irmãos. As pessoas gostam de se iludir. As pessoas gostam de ser enganadas. Quando você vai e compra. Eu digo que aí quando eu era adolescente, eu era viciada. Eu era viciada nas revistinhas de João Bidu, quem nunca leu. E meus pais, por eles ser católicos, eles sempre brigaram comigo sobre isso. Deixa de invenção tua, isso é coisa de doido, tu tá gastando dinheiro com isso. Vem rezar. Aí me colocava ali perto dos santos dele para rezar. Mas eles não gostavam. Então, se você é uma pessoa que é guiado pelos horóscopos, você está totalmente errado. Você tem que ser guiado por aquilo que a palavra do Senhor Jesus diz. E se você cresceu num lar ocultismo, sobre a sua vida tem maldição. Se você não fez a limpeza espiritual, como diz a palavra, com imposição de mãos, se você não perdoou, se você não arrancou toda a comida consagrada, toda a palavra que foi proferida, porque o ar ecoa, enquanto ela não se prolifera em matéria, ela não sai, você ainda está debaixo de uma maldição. E para isso Deus quer te dar a palavra rema. A palavra rema é o quê? A verdade. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Deus abomina todas essas práticas. Enquanto você não tiver convicção que só Jesus pode mudar a sua vida, você vai viver de rebolada. Vai viver entrando num beco, saindo em outro, entrando num caminho, saindo em outro. E isso abre portais, irmãos. Abre portais para vir o quê? É desfecho emocional, enfermidade, vida sentimental. Claro que tem pessoas hoje solteiras, graças a Deus, por opção, cuidando dos ferimentos do passado, quebrado. Mas você tem que fazer o quê? Lembre, se você já foi nesses cantos, se você já leu, porque eu já li, Deus é conhecedor, que a gente tem que confessar para Cristo, confessar com uma pessoa que tenha vida regrada com oração.
para que Deus possa quebrar todas as palavras, comida feita, patuar, simpatia, que foi feita amarração. Ai, coisa baixa, misericórdia. Quem coloca o amor no coração de um homem e uma mulher é Cristo. Você olha para a pessoa, você sentiu alguma coisa, Deus bradou do céu, fez com que você se encontrasse. É Deus que planta o amor. O diabo não junta ninguém, ele separa. Ele não sabe do nosso futuro, quem sabe é Cristo. Então não se alinhe. Por isso, por que é que todo mundo compartilha o que é ruim? Você abre as redes sociais, meu Deus, é só peladona. Porque o diabo ele está numa vibe de explodir a carnalidade, a sexualidade feminina, para distorcer que a mulher tem que ser sábia, a mulher tem que ser ajudadora do seu esposo, a mulher tem que ser profeta, tem que ser profetisa, tem que ser intercessora. E ele está pegando aí esse declínio moral de caráter, está lançando ao mundo todo que as mulheres não valem mais a pena. Você pode ver aí que isso aí é uma luta espiritual. Eu vejo pela luta espiritual. Por isso você que pode guardar, você que pode se preservar, não perca sua moralidade com coisas ocultas, porque se fosse boa não tinha o nome ocultismo, tinha o nome clarismo. Então é oculto. E a palavra do Senhor Jesus, ela nos dá respaldo para isso. Você vai ler o livro de Levítico, fala muito sobre agoreiro, feitiçaria, bruxaria. Não deixais o fogo apagar do altar. Não deixais a palavra de Deus sair do teu coração. Devido aos escândalos que estão hoje envolvendo o meio cristão, que é uma vergonha, irmãos. É uma vergonha. Pessoas não compartilham nada que ressalte o nome de Cristo. Por quê? Porque não dá mídia, não dá ibope. A irmã Sandra tem dificuldade para estar repassando a palavra, porque é um baque, gente. Mas enquanto vida todas nós tivermos, nós não vamos deixar de pregar que Cristo é Cristo e Ele não está morto. O nosso Senhor, Ele não mudou. Mas pessoas preferem compartilhar. Fulano caiu, cicrano estuprou, cicrano foi pego no motel. Gente, deixa o mal por si que ele se destrói. Vamos buscar a luz de Cristo, plantar o bem, nos arrepender, nos apartar do mal, fazer o certo, sair da vibe de sono espiritual, levantar, dar as mãos, trabalhar em concordância. Não é só um fazer e os outros acumular, ouvir e buscar, não. Cada um faz sua parte, Deus se agrada e Ele faz tudo aquilo que a gente busca perante o Senhor. Então confia no Senhor, buscai Ele de todo o coração, que será salvo tu e a tua casa. A gente vê pessoas hoje aí, compartilha jogo, o sangue de Jesus tem poder, que é coisa demoníaca, jogo do tigrinho, prostituição, signo do zodíaco, roda da fortuna, Mega Sena, isso tudo é coisa abominável aos olhos do Senhor. Eu não estou criticando, você não serve a Deus? Você não quer mudança na sua vida? Então comece buscando as coisas do alto. Comece fazendo o que é certo. Cada um só dá aquilo que tem. Se Deus te deu amor, prega o amor. Se Deus te deu a paz, pregue a paz. Se Deus te deu clareza, convicção de salvação, pregue. Seja luz, seja diferente, seja agraciado, seja abençoado. Peça para que Deus te transforme em uma bênção. Não vamos comer doutrinas de demônios, porque está aí tomando conta, está uma febre no mundo. E crentes estão entrando nesse patamar. É triste de ver, porque as pessoas não querem mais orar. As pessoas não querem mais ler a Bíblia. Estão sendo muitos enganados. Mas que Deus possa arrancar essa atadura dos teus olhos. E tu possa dar a credibilidade a quem é digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Os aniversariantes do dia de hoje, que Jesus abençoe a sua vida. Receba o meu abraço cordial. Que Papai do céu derrame do céu uma graça sem medida, sacudida, recalcada,
para cada um de nós. Não fique com medo da palavra de Deus. Ela é cura. A palavra rema é salvação. Verdade, você só acha em Cristo. O resto é Baal. E vamos nos aleluiar. Glória a Deus.